Então, vamos lá. Lógica de programação. A ideia, não é, dessa aula de hoje é a gente entender qual é a importância da lógica de programação no mundo de hoje. Por que vocês estão estudando lógica de programação? É simplesmente uma ementa que vem e vocês devem fazer porque senão vocês não se formam? Ou porque é realmente importante para a minha vida? Será que lógica de programação é importante só para vocês que são técnico em mecatrônica? Ou é importante para qualquer técnico? Ou melhor, qualquer pessoa? Qual é a importância da lógica de programação? Então eu queria que vocês falassem aí rapidamente, né? Pelo menos umas 2 pessoas. Quando nós falamos lógica de programação, o que é que vocês entendem? O que é lógica de programação? Quem pode me falar alguma coisa? O que é lógica de programação? A pessoa pode dar um exemplo que está acontecendo agora, estamos trabalhando. Pode. E no projeto veio para alimentar a condensadora, só que no projeto do pessoal lá está pedindo automação. Dá para ter uma programação, né? Isso. E no projeto de uma coisa, no projeto dos outros. E estão querendo automatizar, né? Mas para a gente não chegou para automatizar esse equipamento de funcionando. Aí seria uma lógica, né? Porque automatizar para a gente é mais avançado, porque está aí no lado do monitor ligando e a automação. Então, beleza, muito boa definição, não é? Onde você tem ali vários equipamentos, onde tem vários disjuntores, muitas vezes são controlados de forma manual, e aí você quer trazer uma automação, sendo que antes de automatizar, existe um processo chamado lógica de programação. Porque você, antes de fazer o código, você vai precisar fazer uma reunião entre a equipe, entre as pessoas que fazem parte daquela empresa e definir como aquele equipamento vai funcionar. Então ele vai ter que definir a lógica de programação, vai ter que definir o sequenciamento das ações daquela máquina, porque se eu vou automatizar, quer dizer que as ações serão realizadas de forma automática pela máquina. E qual é o sequenciamento dessas ações, né? Então, foi um belo exemplo. Alguém quer falar mais alguma coisa? O que é lógica de programação? Uma receita de bolo. A gente tem como se fosse uma sequência de passos, né? Você vai fazer o bolo, você vai fazer isso, fazer aquilo, e na lógica é a mesma coisa. Você vai seguir, você vai montar um pequeno sistema, você vai montar passo por passo na execução. Por exemplo, dei o nome de alguém. Como aqui em casa aqui, assim, todo mundo leia, e assim por diante. Uma sequência de passos. Então, lógica teu nome é? Ivan. Então, seria uma sequência de passos, né? Uma receita de bolo. Então, tá certo, né? Então, os dois, a definição tá certa aí. Então, beleza. Estou vendo aqui que vocês têm uma noção, né, de lógica de programação. Quem aqui nunca ouviu o que é lógica de programação? Nunca ouviu falar de lógica de programação? Alguém aqui nunca ouviu? Pronto. Então a gente vai falar aqui do início. Então vamos lá. Nós vivemos hoje num mundo que é bastante digital. Nós vivemos hoje num mundo que é bastante digital. Então se você olhar ali, tem um ar-condicionado. Aqui tem um computador. A maioria, se não todos aqui, tem um celular. Sendo mais específico, um smartphone. Ou seja, um computador, não é, no bolso. Um tablet, um notebook. Se nós sairmos daqui, nós vamos encontrar os ônibus. Você vai ter aquela maquininha ali que passa o cartão da passagem, não é? O semáforo, não é? O sinal de trânsito. Então nós vemos que
o mundo ele está mais digital. Ou seja, você tem a máquina computacional presente em vários lugares. E o que essa máquina computacional está fazendo? Ela está substituindo o trabalho humano, o trabalho repetitivo, não é? Que muitas vezes era a pessoa que fazia. Então, o mundo ele está mais digital. Onde você olha, você enxerga um computador. Um relógio, hoje, muitas vezes, aquele relógio que tem um Bluetooth, ele tem o quê? Um computadorzinho, tem um chip. Tem uma máquina computacional ali dentro, tem um chip que funciona. Inclusive, eu falei disso um pouco na terça-feira. Então, é muito importante nós entendermos que o mundo ele está mais digital e a programação está em todo lugar. A programação está nos ônibus, está no semáforo, está nos celulares. Ou seja, esses equipamentos eles conseguem tomar decisões de forma lógica, sozinhos. Então é muito importante nós entendermos isso, que a programação está em todo lugar. O fato da programação estar em todos os lugares nos torna cidadãos digitais. Ou seja, nós estamos inclusos no meio. É muito difícil a gente fugir disso. Então é importante a gente conhecer o mundo em que nós estamos inseridos, esse mundo que está mais digital. Então, por exemplo, nós estamos aqui no estado de Pernambuco, nós precisamos conhecer as leis de Pernambuco, estamos aqui no Brasil, nós precisamos conhecer as leis brasileiras. Então é muito importante nós sabermos das leis que regem o mundo onde estamos inseridos. Conhecer as leis que regem o estado onde nós vivemos, a cidade, o bairro. Muitas vezes tem o chamado toque de recolher. Quem aqui mora onde tem toque de recolher? Precisa dizer não. Mas muitas vezes tem o toque de recolher. Tem características daquele bairro que só você conhece. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos no digital, acessamos a internet, usamos o aplicativo de banco, usamos tudo tão digital, mas a gente não quer conhecer o digital. Não quer saber como o digital funciona. E o digital nada mais é do que computadores. E os computadores, eles são máquinas que trabalham com um programinha ali dentro. Que alguém teve uma lógica de programação e fez um programa para que ele agisse daquele jeito. E muitas vezes eu estou envolvido com esse mundo e não sei como ele funciona. E aí muitas pessoas, vou dar exemplo, se dão mal. Assim como se você não conhecer uma rua, não conhecer uma lei, você pode se dar mal, porque você pode ter alguma atitude que vá de contra alguma lei. Se você não conhecer uma rua, você pode entrar em uma rua esquisita, não é verdade? Muitas vezes, se a gente não conhecer o digital, a gente pode levar um golpe. Você não vê não? Muitas pessoas levando golpe, não é? Tem gente que aperta num link, que qualquer pessoa envia e ainda atende a ligação e diz o código. Se brincar, diz a senha do cartão, de tudo. Então é muito importante nós, conhecermos como esse computador funciona, conhecermos como a lógica, como as máquinas computacionais elas funcionam. Então é muito importante. Somos cidadãos digitais. E um cidadão, ele precisa saber viver no mundo que está inserido. E se nós estamos no mundo digital, nós precisamos conhecer como esse mundo funciona. Beleza? Então, nós vimos que a lógica de programação, a programação em si, ela é muito importante, não só para nós técnicos, mas para todos. Assim como o português, por exemplo. Em português é importante para quem, Ivan?
Português é importante para quem? Quem precisa aprender português? Ué, mas não é só um professor de português não, de licenciatura? Porque A língua padrão da gente, né? é a língua padrão. Onde é que eu uso o português? Em tudo. Eu uso o português para falar, eu uso o português para escrever, eu uso o português para digitar. É importante aprender matemática? É Ailson, né? É importante ou não? Por quê? Você vai ser professor de matemática? Não, porque você está dizendo que matemática é importante. Porque a gente usa no mundo todo, né? Inteiro, é global. Os algoritmos, né, professor, são Alfanumérico. totalmente binários, né? Ali é a matemática também, né? Também. Matemática em si, igual fazendo no país, é padrão. Então, exatamente, a gente usa para tudo. Você vai comprar, vai na padaria comprar um pão. Você dá R$10 lá, se der 5,60, você tem que ter uma noção de matemática para saber quanto é que você vai receber de troco. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque se nós somos cidadãos que estamos inseridos em um mundo tão digital, e programação é importante ou não é? Programação é a nova alfabetização. Se a pessoa não sabe de português, ela não está alfabetizada. Pode falar. Da forma que o senhor está externando aí, dá de se entender que tudo na vida tem que se programar. Mas se eu vou sair da minha residência para me locomover, eu tenho que me programar. Quando eu chegar lá, quanto tempo eu vou gastar para chegar, tem gente que talvez não se preocupe com isso, né? Só vai, dá um impulso e vai embora. Mas já tem outros que, quanto eu vou gastar, que hora eu vou chegar, tem aquele cuidado de se programar para fazer as coisas. Como, por exemplo, o microcolégio, né? A gente, todos nós aqui nos programamos para isso. Se tiver, é isso aí que o senhor quer. Quando a gente fala de programação, né, é a programação focada nos computadores, de você dar uma sequência de instruções para os computadores. Entendeu? Então, por exemplo, o computador aqui, dentro dele, tem várias linhas de código, certo? Na verdade, dentro do computador, não é? Eu vou explicar isso mais para frente, tem vários sinais elétricos, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso, não. Vocês estão pagando elétrica digital ou já pagaram? Não, né? Então eu não vou falar disso, não. Mas dentro dele tem um programinha, e esse programinha tem uma sequência de instruções. Essa sequência de instruções, ela é o código. Sendo que o código, né? O código, para alguém fazer o código, alguém teve que raciocinar. E esse raciocínio a gente chama de lógica de programação. Ele teve que definir uma sequência lógica de instruções para que o computador pudesse executar, entendeu? Assim como você falou da sequência aí, poxa, como é que vai ser meu dia? A gente vai fazer um exercício disso, né? Como é que vai ser meu dia? Vou acordar, depois eu vou sair. Então, na verdade, não deixa de ser uma programação, né? Mas quando a gente fala programação aqui no contexto da gente, é o programa de computador, tá certo? Mas não deixa de ser um programa também. Você está programando ali você está programando ali no computador para que ele execute as instruções que você quer que ele execute, certo? Posso falar? Sobre dois períodos, né? Tem um tempo desses períodos. Quais períodos você fala? Das aulas. O senhor disse, ó, tem dois períodos. Um é X do TED, tem o tempo dele. Dessa aula ou da disciplina? Da disciplina. Não, eu falei dos exercícios que nós vamos fazer. No caso, o senhor falou dois períodos, né? Tem dois períodos dessa disciplina. Em relação a exercícios e... Sim, tem os exercícios, né? Da primeira nota, como é que é a divisão da primeira nota?
Ah, você está falando da divisão das notas. Isso, é como se fosse o primeiro e segundo período, né? Ah, sim, vai ter a primeira unidade e vai ter a segunda unidade. Isso. É, Aí esse tempo período, aí o senhor já tem esse período já. normalmente são 10 aulas, primeira unidade e a segunda unidade e as 10 aulas seguintes. São 20 encontros. Cada encontro de 3 horas e dá 60 horas, certo? Beleza? Entendeu? Beleza. Então, ó, programação é a nova alfabetização. Então é muito importante aprender programação. Então é muito importante ter essa habilidade. E veja que coisa... Ó, preste atenção. Ó. Preste atenção. Alguma empresa vai contratar alguém analfabeto, sim ou não? Se programação é a nova alfabetização, alguma empresa vai contratar alguém analfabeto? Sim ou não? Não. Aí você diz, professor, mas uma empresa não vai deixar de contratar alguém porque não sabe programar. Vai deixar. Na verdade, vai deixar não, já está deixando. Tem empresas, se você olhar no LinkedIn, veja lá, coloca lá, habilidade de programação, você vai ver que já tem empresas que não conseguem encontrar pessoas que saibam programar. Então é muito importante vocês aprenderem desde agora a programar, muito importante. As crianças de hoje, nas escolas já estão se ensinando programação na matriz curricular básica. As empresas, elas estão vendo, não é? Tem uma estatística que saiu, já faz alguns anos que saiu, nem sei como está hoje, eu vou dar uma olhada depois, mas que em 2030, não sei se está assim hoje ainda, mas que em 2030 a gente vai ter uma defasagem de 10 milhões de programadores. Ou seja, nós vamos ter 10 milhões de vagas de programadores, porém a gente não vai ter o quê? Programadores suficientes. A gente vai ter um monte de gente dizendo, estou sem emprego. E aí vai voltar aquela velha frase, não falta emprego, falta preparo, falta profissionais qualificados, capacitados. Então é muito importante a gente entender isso. Então, lógica de programação, não é? Eu vou falar depois de linguagem de programação depois, mas é muito importante vocês entenderem que o que as empresas querem é o cara que tenha um raciocínio. Quando eu falo um cara, pode ser homem, pode ser mulher, mas o cara que tem um raciocínio, a pessoa, o profissional que tem um raciocínio, a arte de resolver problemas, de arquitetar soluções. E quando você trabalha com a lógica de programação, você consegue olhar para um problema e rapidamente arquitetar uma solução. Vou dar um exemplo aqui, a atividade que nós vamos fazer. A gente vai fazer aqui um algoritmo para trocar uma lâmpada. E aí você vai voltar para casa dizendo, meu Deus do céu, eu nunca pensei que trocar uma lâmpada era tão complicado. É só trocar. Mas a gente vai instigar e a gente vai estimular vocês a raciocinarem, a enxergarem muitas vezes um problema onde as outras pessoas não conseguem enxergar. Muitas vezes eu tenho até problema com isso, porque eu fico enxergando algum problema lá na frente e a pessoa não enxerga, aí eu tenho que explicar e depois eu desisto de explicar. Porque, pelo fato de eu programar tanto, eu já fico olhando todas os prováveis eventos que possam acontecer, as prováveis condições. E aí eu já fico dizendo, não, vou fazer isso. Aí eu já dou a solução final. Mas às vezes a pessoa não consegue visualizar. Mas a empresa vai querer pessoas assim. Que tenha um raciocínio lógico, que tenha a capacidade de olhar e já matar o problema. Então é muito importante a gente entender isso. Beleza? Todo mundo está entendendo até aqui? Aí você pode dizer, professor, como é que eu programo um computador? Como é que eu vou conversar com o computador?
O computador fala português? E aí, Ivan? Ah, já foi profundo, binário. O computador fala inglês? Mas se você digitar aí, não vai aparecer na tela do computador? Não está entendendo, não? E aí, qual a língua que o computador fala? O computador, ele é uma máquina, ele não entende a língua do ser humano. Inglês, português, japonês, mandarim, espanhol, são línguas que os seres humanos falam. Então não adianta você tentar instruir, porque quando nós falamos assim de programar, poxa, eu vou programar aqui o computador. Eu estou instruindo. Você é o programador e você vai passar uma instrução para a máquina. Você não vai falar português para ela não vai entender. Porque quando a gente está falando da máquina, a gente está falando do chip. Aqui tem um chip, ó. Tem um processador. Tem um chipzinho. Esse chip ele não entende português. E agora? Como é que você vai falar com ele? Você vai dizer assim, chip, fala comigo. Você vai agora ligar. É assim que você fala? Não. Como é que eu passo um programa para o computador? Vamos lá. Para você conversar com ele, você tem que conversar na linguagem que ele entende. E qual é a linguagem que ele entende? Ele é uma máquina, ele só entende eletricidade. Quer ver uma coisa? Se você desligar aqui, ele vai funcionar? Se você desligar o computador, ele funciona assim ou não? Não, porque ele só entende eletricidade. Então o computador ele só vai entender eletricidade. E o programa que está lá dentro dele? É um código que é representado em eletricidade. Puxa, eletricidade? É, em eletricidade. Sendo que essa eletricidade é representada assim, ó. 0, 0, 1, 0, 1. 0 é não tem eletricidade e 1 é o quê? Tem eletricidade. Essa linguagem é chamada de linguagem binária. Na verdade, eu estou falando de uma linguagem de uma forma bem simples, mas o 0, falando tecnicamente, não é? Que às vezes algum de vocês possam já conhecer, o 0 é um nível lógico de tensão e o 1 é o outro nível lógico de tensão, tá? Então, só para vocês entenderem, são níveis lógicos de tensões diferentes. Então, vocês já apagaram a eletricidade, né? Básica, primeiro módulo. O que é tensão? Quem sabe o que é tensão? Vamos lá. Diferença de potencial, não é? O que é tensão? Ele está certo, sim ou não? Então, a tensão é a diferença de potencial. E a linguagem de máquina é a diferença de potencial. Sendo que assim, ó, eu tenho uma diferença de potencial pequena, então isso aqui é um 0. Eu tenho a diferença de potencial grande, então isso aqui é 1. Então, ele faz essa sequência. A linguagem binária. É igual a lâmpada. Se ela estiver acesa, é 1. Se ela estiver apagada, é 0. Isso é o princípio do código Morse. Quem já ouviu falar do código Morse aqui? Ponto. Zeros e uns. Então, é isso que ela entende. Como que eu vou passar vários zeros e uns para o computador? Para a máquina. Como que eu vou passar isso? Eu não sei. Se você for para o Japão, alguém sabe falar mandarim aqui? Alguém sabe falar mandarim? Não. Se você for falar com o chinês, se a sua empresa pagasse uma passagem agora para você, ó, você vai fazer um treinamento, você vai precisar passar essa instrução para o fabricante lá. Como é que você ia passar essa instrução se você não sabe falar? O que é que você iria fazer? Levar um tradutor, exatamente. Como é seu nome? Muito bem, Steven. Então você tem que levar um tradutor, porque o tradutor, ele conhece o quê? A linguagem mandarim, ou seja, do receptor, né, do chinês. Você não conhece. Aí você
E o tradutor ele precisa conhecer, além da linguagem do chinês, ele precisa conhecer a linguagem de quem? Então, o tradutor ele precisa conhecer pelo menos duas linguagens. A linguagem do emissor, ele vai escutar, e a linguagem do receptor. Sabia que no computador também é como se o computador fosse chinês e eu fosse brasileiro, e no meio tem que ter quem? Tradutor. E agora, quem é esse tradutor? Esse tradutor nós chamamos de compilador. O compilador, ele entende a minha linguagem. E ele vai passar o que eu falar para a máquina. Sabe o que o compilador vai fazer? Eu vou digitar o programa nele e ele vai pegar aquele programa e vai transformar em vários o quê? Zeros e uns, exatamente. Porque isso aqui só entende zeros e uns. Esse processo de transformar o que eu escrevo em vários zeros e uns é chamado de compilação. Ele está transformando o que você escreveu em uma sequência de zeros e uns. Beleza? Sendo que tem um outro detalhe também. O compilador, tem vários compiladores. E para você programar, você precisa saber a linguagem que o compilador funciona. E essas linguagens que os compiladores funcionam, os tradutores funcionam, porque se você não souber conversar com o tradutor, você não vai instruir a máquina, não adianta. Então você precisa conhecer essas linguagens. Essas linguagens são chamadas de linguagens de programação. Quem já ouviu falar aqui de linguagem de programação? Linguagens de programação. Então, quer dizer que para eu programar o computador, eu preciso conhecer o quê? Linguagem de programação. E quantas linguagens de programação tem? Centenas. Tem várias. A linguagem de programação, Java, a linguagem de programação. E bem requisitado para quem tem esse... Isso. Exatamente. Então tem várias linguagens de programação. Tem centenas. Aí você pode perguntar, professor, e qual é o uso, professor? Vai depender do projeto. Vai depender do seu projeto. Por exemplo, se você for programar um aplicativo de celular, uma linguagem que está em alta no mercado é a Java. Linguagem Java. Se você for programar uma Raspberry Pi, uma placa, né, que eu falei isso na terça-feira passada também. Você vai precisar do Python. Pode ser C++? Pode, mas é mais usado Python. Se você for programar um microcontrolador, dependendo do projeto, vai ser C++, ou vai ser Assembly. Enfim, tem várias linguagens de programação. E as linguagens de programação, elas são usadas de acordo com o projeto que você está desenvolvendo. Beleza? Então vai depender do projeto que você está desenvolvendo e você vai usar uma linguagem de programação mais adequada para a sua situação. Beleza? Aí você programa, o compilador transforma aquela linguagem em sequência de bits e pronto, a programação está feita. Então isso basicamente foi uma visão geral, tá? E detalhe, só para encerrar, existem duas entidades que monitoram as linguagens de programação mais utilizadas. Como assim linguagens de programação mais utilizadas? Quais são as linguagens de programação que as empresas estão usando? Assim como a nossa língua ela evolui, na verdade, a língua do ser humano não evolui com o longo tempo, a forma de se comunicar. A forma de se comunicar não evolui? Sim ou não? A forma de se comunicar com os computadores também evolui. Por quê? Porque vai dependendo da aplicação. Então nós temos várias áreas.
Antigamente nós só tínhamos o computador que executava basicamente apenas programas locais. Não tinha internet, aí surgiu a internet. Aí depois surgiu os serviços de aplicativo de celular. Depois surgiu, como nós estamos vendo, a inteligência artificial, internet das coisas. Então, novas tecnologias vão surgindo e novas linguagens de programação vão sendo requisitadas. Então, é muito importante entender, gravem isso que eu vou falar. Não foquem na linguagem de programação. Foquem na lógica de programação. Não foquem na linguagem, porque a linguagem de programação é uma enciclopédia. É uma ferramenta de consulta que pode mudar conforme o tempo, conforme o projeto. Foque na lógica, ou seja, você deve ser um profissional que consiga arquitetar soluções com qualquer linguagem de programação que aparecer na sua frente. Como é que você faz isso? É você tendo um bom raciocínio computacional. E a lógica da programação ela não muda, não. Pode ter certeza, a linguagem muda, mas a lógica não. Você pode nem conhecer a linguagem de programação e você pode ter a solução para um projeto. A linguagem de programação, ela é uma enciclopédia, assim como você tem a gramática da língua portuguesa, você tem a gramática da língua inglesa, você tem a gramática das línguas. Você não precisa aprender a gramática toda. Uma criança, quando está aprendendo a falar, ela aprende primeiro a falar e depois ela vai estudar o quê? A língua. Mas ela primeiro aprende a falar, sem ver a gramática. Ela não é? Já parou para pensar nisso? Então, muitas vezes, poxa, eu preciso aprender Python, eu preciso aprender C++, eu preciso aprender JavaScript, ou o que seja. Aí muitas pessoas dão o primeiro passo da forma errada. Pega um material, olha, estou aqui com um livro de Python de 600 páginas. Você tem que primeiro aprender como uma criança. A criança ela aprende a falar na sua língua materna, ela nem sabe que existe gramática. Ela nunca viu uma gramática, um dicionário, nada. Mas ela está convivendo, ela está aprendendo, ela está aprendendo e errando. E como é que vocês vão ter essa vivência? Desenvolvendo projetos. E a gente vai desenvolver projetos, atividades aqui. Mais do que eu colocar aqui um material de 200 páginas, não é? Vai ter um material que vocês vão fazer o download, mas o que vai fazer com que vocês aprendam é a prática. E a linguagem vai ser uma ferramenta de consulta. Eu estou falando isso porque assim, eu vejo muita gente dizendo, como é que faz para ficar craque nisso? Desenvolva projetos. Porque você desenvolvendo projetos, você consegue consultar apenas na linguagem de programação. Por exemplo, eu programo Python, eu programo C++, mas eu não sou especialista nessa linguagem, não. Mas eu sei consultar. Qualquer projeto que você quiser que eu faço, mas eu não sou especialista na linguagem. Eu sei consultar a linguagem, porque a linguagem está lá. Imagine que é uma biblioteca. Vai precisar de qual linguagem? Da Python. Então eu pego aquele livro ali, pronto, vou precisar disso aqui e disso aqui. Aí boto o livro lá de volta e aplico no meu projeto. Para que eu vou ficar memorizando? Não adianta. Então você precisa saber usar o necessário. Então foque na lógica de programação, tá? E eu acabei não falando o nome das duas entidades. As duas entidades são que monitoram as linguagens de programação mais em uso, né? Levando em conta busca de profissionais, ou seja, o que é que as empresas querem dos profissionais. As linguagens mais usadas nas comunidades na internet. Então tem comunidades na internet que o pessoal desenvolve projetos, que o pessoal desenvolve projetos de forma colaborativa. São duas entidades que monitoram isso. É a TIOB. Então, se você pesquisar aí no Google TIOB, você vai encontrar. E a IEE. IEE. Tá? IEE.
Na verdade, são dois E. Não sei se são dois ou são três. Não estou lembrado, não. Mas são duas entidades que monitoram as linguagens de programação mais usadas. E eles colocam um ano, aí bota primeiro lugar, primeira colocada. A última vez que eu vi em 2020 foi a Java. Aí depois foi JavaScript, depois foi Python. Aí em quinto lugar estava C++, né? Aí basicamente eles listam lá, beleza? Sendo que para essa disciplina de lógica de programação nós vamos utilizar uma linguagem bem simples. Por quê? Porque aqui a gente não vai focar na linguagem, vai ficar na lógica e vocês estão aprendendo. E a melhor linguagem para começar é a Visual G. Desculpa, é a linguagem Portugal. E a gente vai utilizar o software chamado Visual G, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Não?